Olá pessoal, eu sou a Laura Lopes, eu estou como Franklin Valadares, CTO do Runhoney e o AC Soares, que é o CEO do Runhoney, em nossa primeira Runhoney Masterclass. AC, você quer falar um pouquinho sobre o que é essa Masterclass, o que a gente pensou? A gente queria fazer uma coisa diferente do que a gente faz em webinar ou que a gente faz em e-books, etc. Que é trazer um pouco da experiência pessoal e fazer isso de guarda baixa, falando sobre as coisas que deram certo, coisas que deram errado, e ter um clima um pouco mais intimista e mais baseado em experiências reais do que e na teoria ou em coisas que você vai ler em livros ou blogs ou outras coisas. Então vamos tentar fazer uma conversa franca. Nesse primeira Masterclass, a gente escolheu o tema gestão e controle de equipes e a gente vai falar bastante sobre o aspecto humano. Então, tudo relacionado ao time, como que as equipes são construídas de pessoas, né? E o quanto que é importante a relação dessas pessoas, entre elas, entre o gestor e, obviamente, com a empresa inteira. Primeiro ponto que a gente queria colocar é 4 pontos importantes para o papel do gestor, que é o primeiro é contratação, o segundo motivação, o terceiro gestão de performance e o quarto gestão estratégica. Franklin, você quer falar alguma coisa desses 4 aspectos? Exatamente. Quando a gente vai falar sobre o ponto de vista de experiência nossa com gestão de equipes ao longo das últimas 2 décadas, né, a gente colocou esses 4 pontos, que são 4 pontos que a gente conseguiu categorizar como os 4 pontos principais da vida de um gestor. E quando a gente fala sobre gestão de equipes, na verdade a gente está falando sobre o papel do gestor. Então acho que é isso que a gente vai discutir aqui hoje, né? Legal. Como o primeiro ponto, que é a contratação, que é quando tudo começa, né? Seja uma empresa pequena, uma empresa grande, para você ter um time você precisa contratar pessoas. E nós listamos aqui 3 pontos que eu gostaria que aí o Franklin e o AC aprofundassem, que o primeiro é a cultura da empresa, a velocidade ideal para essas contratações e a responsabilidade que o gestor tem sobre elas. Eu acho que assim, a primeira coisa que você tem que começar, obviamente, na gestão de um time é fazer o time, né? Então a contratação é o primeiro passo, é um passo crucial para montar um time de alta performance. E o primeiro aspecto da contratação, na verdade, é o alinhamento de valores, né? Então tem toda uma conversa estratégica de entendimento dos valores da empresa e a gente precisa, obviamente, que esses valores estejam permeando todo o processo de contratação, né? Aqui eu já faço a minha primeira ressalva, eu queria saber a opinião do AC também, que a gente estava discutindo outro dia sobre o case da Bridgewater, né, que é um fundo de hedge americano, de alta performance também, e que eles pregam muito que as equipes precisam ser muito diversas, né? Não adianta você ter todo mundo alinhado com aspectos iguais, porque você acaba montando uma equipe muito igual, que só pensa igual, né? E a gente precisa trazer diversidade para dentro de uma equipe, que eu acho um super desafio, assim. Eu já tentei equipes muito diversas e não deram muito certo. Isso é ultra importante falar que alinhamento cultural não tem nada a ver com uniformidade de pensamento, né? Inclusive, um dos valores da empresa pode ser o debate, pode ser a franqueza e a abertura mental para se discutir ideias que são contrárias às ideias dos fundadores, etc. Porque as ideias, de certa forma, elas são circunstanciais. Os valores, eles são perenes. E na história da contratação é especialmente importante essa história dos valores e da cultura, porque provavelmente você não vai ter muita dificuldade em identificar quais são os aspectos técnicos que você precisa para aquela função e conseguir listar isso e eventualmente aplicar testes para saber se a pessoa tem ou não aquela determinada habilidade. Por outro lado, esses aspectos culturais são muito mais difíceis de serem identificados e por isso você precisa falar sobre eles,
porque você não vai ter, durante o processo de contratação, dificilmente você vai ter a oportunidade de conhecer a pessoa em profundidade para, de fato, ela revelar quais são os valores dela. Então é muito importante que você consiga explicitar os seus valores para ela já ver se tem alguma reação alérgica àquilo ou não, ou se pelo menos se ela está de acordo com aquilo, se ela está alinhada com aquilo. Tem uma coisa que eu sempre falo aqui na nossa conversa com as pessoas sobre cultura, que eu falo assim, olha, pode ter jeito mais rápido, mas não tem jeito mais certo de você ser demitido do que você estar em desalinhamento com a cultura da empresa. E todas as vezes, isso é uma coisa que você percebe na prática mesmo, toda vez que você tem uma pessoa que a equipe está desconfortável com a pessoa, que não está funcionando, etc., e você vai olhar o que de fato está acontecendo no comportamento dela, não sendo eventualmente um problema de performance, sendo de fato um problema interpessoal, você provavelmente esbarra em diversas violações dos valores da empresa. Então é muito importante que esses valores estejam explícitos. E como é que você faz isso? Eu acho que é conversa franca, inicialmente entre os fundadores, mas pode envolver outras pessoas dentro da empresa também. E por que os fundadores? Porque, assim, eu ouvi uma definição uma vez de valores que eu achei sensacional. O valor é o que a gente valoriza. É a mais direta, mais óbvia possível e ao mesmo tempo é bastante verdadeira. Então, se você sabe o que você valoriza e você consegue vocalizar isso, consegue explicitar isso para a pessoa, você torna todo o processo muito mais claro, né? Então, esse ponto eu acho que é o ponto número 1, assim. Acho que tem só uma questão, na questão dos valores, é que a gente trazendo, eu estou tentando trazer a ideia da diversidade, dentro, obviamente, dos valores, ter posicionamentos diversos nessas equipes para promover a discussão de ideias diferentes, né? Mas é bom que a gente coloque que a diversidade não é só você ter homem e mulher, você ter todos os tons de pele possível, né? Você contratar pessoas com backgrounds diferentes, com gostos diferentes, que estudaram em lugares diferentes, que viveram em lugares diferentes, que bebem coisas diferentes, que escutam músicas diferentes, né? E principalmente que se expressem de forma bastante honesta, assim, que sejam transparentes com as suas ideias, né? Sejam honestas com as suas ideias. Eu acho que isso é que promove discussão diferente dentro de uma empresa, promovendo cultura de forma mais positiva. Falando sobre esse ponto da diversidade, eu acho que tem duas coisas. Uma, assim, empiricamente ao longo da vida, os times de maior sucesso, as empresas de maior sucesso que eu já participei, elas tinham pessoas com background muito diferente. E a empresa que eu participei de maior fracasso foi a empresa que eu fundei junto com um monte de outros consultores da Monitor quando a gente saiu de lá, que era basicamente um monte de consultor da Monitor e por acaso ou não, né? Pessoas que eram amigas, etc., que tinham as mesmas inclinações. Então, dentro do perfil, as pessoas mais parecidas ainda, que tinham mais coisas em comum. Então, a empresa deu muito errado, muito rápido. E o contrário foi verdadeiro na prática. Agora, para isso, precisa ter mais do que tolerância. Gosto pela diversidade. Então, tem uma coisa muito importante assim também que se diz, que duas formas de contratação, né? Você contrata pela ausência de fraquezas ou pela presença de fortalezas, né? Em geral, quando você está com um time ou está buscando diversidade, você está no campo de buscar fortalezas e não ausência de fraquezas. A ausência de fraquezas tende a um time uniforme, a um time sem grandes expoentes, mas para que isso funcione, para que essas fraquezas funcionem dentro do ambiente de trabalho, elas têm que, mais do que ser toleradas, elas têm de verdade que ser admiradas. Você tem que falar assim, cara, esse cara é um gênio numa coisa que eu não sou. Graças a Deus que eu sou em uma coisa que ele não é, porque se eu dependesse dele para fazer isso eu estava lascado. Porque não é da natureza dele fazer isso. E quando você tem um time que de fato tem essas características, a empresa em geral brilha. E passando para esse nosso segundo ponto de contratar devagar e demitir rápido também,
Isso é um ensinamento que vem muito do mundo das startups, né? Sei lá, e grandes empresas de tecnologia americana falam muito isso, obviamente. Mas eu fico com uma dúvida se isso não é um pouco de mito no Brasil, inclusive, né? Imagina a escassez de talentos técnicos que a gente tem no Brasil hoje. E aí você acha um cara que tecnicamente é muito bom, tem valores que se encaixam na sua equipe, você não deveria contratar ele rapidamente? Você deveria fazer o algoritmo todo de optimal stop lá para achar o cara correto, né? Só uma pequena digressão sobre esse tema que o Franklin falou, sobre essa história de parada ótima, né? Só para o pessoal saber, em geral, numa parada ótima, você tem o tempo que você colocou para achar uma determinada pessoa, um imóvel, etc. e tal. E você, durante o primeiro 1/3 desse tempo, você não escolhe a pessoa, você está só calibrando as suas expectativas. E a partir daí, você escolhe a pessoa que superou o padrão que você estabeleceu durante esse primeiro 1/3. Esse é o algoritmo de parada ótima, né? Disso que o Franklin está falando. Mas eu concordo que se você tiver em um ambiente de pressão por contratação, a matemática diz para você seguir o algoritmo de parada ótima. Na realidade, o que eu faria seria, se a pessoa tem a qualidade que você precisa e tem o alinhamento cultural, eu contrataria mesmo que seja o primeiro, o segundo, o terceiro que a gente viu, porque existe um custo de oportunidade por trás disso. Né? Então, o mesmo tempo que você se deu, se você for para contratar a pessoa, se você for realista, provavelmente o tempo ótimo que você gostaria é muito curto. Então, esse 1/3 do tempo que você tem provavelmente é bem curto. Agora, tem uma coisa que eu ouvi também, ainda no tempo da consultoria de um cara que era o chefe de recrutamento, e que eu internalizei muito isso, assim. Que eu acho que talvez seja a melhor coisa que tem para falar sobre a parte técnica de contratação, que no final das contas, essa pessoa torna o time mais denso ou mais ralo, na hora que você coloca ela para dentro. Uhum. Então, se você encontrou um cara que torna o time mais denso e tem um alinhamento cultural, bota para dentro. Uhum. Eu queria colocar o outro ponto. A gente falou sobre a contratação devagar, né? E o desligar rapidamente. Assim, às vezes é muito difícil e eu queria que vocês resgatassem, olhassem para trás e falassem assim, puta, eu demorei muito tempo pra desligar essa pessoa. Quanto tempo que vocês demoraram, assim, que vocês falaram assim, puta, esse cara eu acho que não tá rolando. Aí depois você viu, aconteceu um monte de coisa. Quanto tempo que vocês mais demoraram, assim, na vida de vocês? Deixa eu começar. Assim, quase todas as vezes que a gente teve, pelo menos nas minhas experiências, eu tive que fazer um desligamento, demorou mais do que deveria. Uhum. Mas aí é mais um mito que eu queria trazer para mim, é um mito no Brasil, que às vezes você vai demitir, você não pode demitir porque você vai ter que pagar uma multa porque está em período de dissídio, porque, sei lá, tem uma série de questões. Mas isso são 2 meses, né? De repente, assim, às vezes se prolongou muito mais tempo, você podia ter feito isso antes, né? Eu acho que nós vamos passar pela parte de performance, né? Que é a gestão de performance numa empresa, para mim, tem que ser o mais granular possível para que você consiga tomar essas decisões de forma mais rápida, né? Agora, mesmo quando você toma uma decisão, muitas vezes você não consegue ser muito rápido, né? Então, você ser muito rápido no Brasil em 2, 3 meses é o rápido possível, né? Tem 2 coisas sobre contratar devagar e desligar rapidamente. Esse desligar rapidamente tem assim, eu concordo, assim, acho que não teve erro que eu cometi mais na vida do que demorar para desligar. Porque a gente tem eu acho que não sei se é do ser humano, mas é meu com certeza, que é uma ideia de que você pode aprimorar aquilo, a gente é muito... Você acredita na pessoa, acredita no feedback, acredita que a pessoa pode melhorar, que o comportamento pode se modificar, etc. Mas você tem que você tem que escolher as batalhas que você entra, né? E tem batalhas que não existem, então, que são absolutamente inglórias. Então, a batalha por mudar um valor da pessoa é inglória.
essa batalha vai dar em nada. Não tem a menor chance disso acontecer. Por isso, explicitar a questão dos valores o mais rapidamente possível e demitir o mais rapidamente possível por valores, essa é uma coisa que eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, uma coisa que a gente percebeu aqui também é que tem, e analisando quantitativamente isso, inclusive, que em todo mundo que em 3 meses não tinha um estándar mínimo de operação, nunca atingiu esse estándar. Então, todas as pessoas, sem exceção, eu fiz essa análise aqui dentro, todas as pessoas que a gente segurou 6 meses, 9 meses, 1 ano, etc. e tal, essas pessoas com 3 meses eu já tinha informação para fazer o desligamento. É duro, parece excessivo, e não é natural. Mas é o que eu consigo suportar com dados aqui hoje, e hoje eu estou mais tranquilo em fazer isso, porque parece ser a verdade. E sobre a responsabilidade da contratação? Pois é, eu acho que isso é um problema maior até em empresas um pouco maiores, assim, né? Quando você tem um departamento de RH inteiro, todo estruturado, fazendo todos os processos de seleção para você, muitos gestores acabam terceirizando mesmo o processo de contratação, né? Eu acredito ser fundamental você participar pelo menos das dinâmicas finais, assim, para que você entenda aquilo que você... quem vive o dia a dia ali é você e sua equipe. Quem tem que entregar o resultado é você, né? Então, assim, se você não bater o olho nas pessoas, conversar bem com essas pessoas e ter opiniões de pares seus ali sobre... a cultura, se tem aqueles sinais que você disse no início, né? Que essa pessoa vai se encaixar na sua equipe, eu acho que você tende ao erro, assim, muito mais fácil. Hoje em dia, na prática, aqui no Hanit, ou você ou o Patrick participam de 100% das contratações, né? Não, durante algum período não foi assim, mas no começo era e voltou a ser, provavelmente por força da realidade. E tem uma coisa muito interessante sobre... uma anedota, assim, sobre um chefe que eu tive no começo, acho que foi o segundo emprego que eu tive na vida, que durante o processo de contratação chegou lá, teve algumas provas, algumas entrevistas com algumas pessoas, eram 3 sócios na empresa, falei com 2 sócios, aí cheguei a falar com o terceiro. E ele virou para mim e falou assim, olha, assim, o negócio é o seguinte, se você passou pelas provas e pelos outros sócios, é porque você é bom o suficiente para estar aqui, não sou eu que vou te derrubar. Mas eu preciso te falar que trabalhar aqui é muito duro. Trabalhar aqui é muito difícil. E eu vou te falar tudo que ninguém te falou até agora. E esse ponto, na verdade, terminou entrando alguns pontos da cultura da empresa também. E no final das contas, ao final da história, ele falava assim, você tem certeza que você quer trabalhar aqui? Porque no fundo não tem nada mais caro do que você contratar errado. Né? Demora, traumatiza, o resultado não vem, eventualmente você traz uma pessoa que tem a cultura errada, aquilo cria um nódulo ruim dentro da empresa, que se expande, contamina, você tem que demitir outras pessoas, etc. Então o custo da contratação errada ela é extremamente alto, então fazer esse alinhamento eu tenho a impressão que é uma coisa que vai poupar muita dor de cabeça. Evita dívida de gestão, né? Ao invés de dívida técnica, dívida de gestão. Só queria colocar um ponto mais que, no desligamento, que o gestor ele tem que ser sensível a todos os indícios que a pessoa dá. Assim. Faltou a performance que ela tinha antes, começa a ficar muito doente, você tem que sentar e falar e conversar, porque... não adianta você tentar puxar o cara que você treinou pra caramba, que você, né, investiu bastante e depois quando ele já tá lá fora. Tem que puxar o cara antes, assim. Só que você tem que ficar atento aos mínimos detalhes, aos mínimos indícios de que essa pessoa tá se desvencilhando da equipe, assim. E daí depois não adianta dar aumento, não adianta mudar de área, não adianta fazer nada, o cara tá completamente desmotivado, vai ser ruim ele continuar na empresa. Eu acho que isso daí que você falou é bacana, porque já linka no próximo tema, que é falar sobre motivação. Exatamente.